Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku. Eu sou o Lucas e está começando mais um vídeo aqui hoje, cara. Hoje eu vou estar trazendo uma opinião otaku para falar sobre sangue nos animes, né? Sangue nos animes, que era uma coisa muito recorrente há uns anos atrás e hoje em dia já não é tão comum, né? Em anime shounen principalmente, que era bem comum ter sangue, hoje em dia já é mais raro um anime shounen ter sangue, é bem difícil mesmo. Eu também queria falar da mudança de cultura que a gente teve nesses últimos 20 anos e como isso impacta diretamente, né, na decisão da Copa e do YouTube, cara. Como tá tudo interligado aqui, né? Vou estar falando um pouquinho, começando nessa ordem específica, animes com sangue, depois eu vou estar falando da mudança de cultura e depois do lance da Copa com o YouTube. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo depois da abertura. Bom, galera, começando aqui com animes com sangue, né? Era muito comum a gente ver em TV aberta, né, em horário, justamente em programas infantis voltados para crianças, animes como Dragon Ball, cara, Cavaleiros do Zodíaco, né? Isso era uma parada muito comum mesmo de você encontrar, assim, lá no começo da década de 2000, né, vamos botar assim, né, que eu tinha 5 anos quando virou de 99 para 2000, né? Aliás, eu tinha 4 e fiz 5 em 2000. E, tipo, de 2000 até 2005 ainda era muito comum a gente ver esse tipo de anime na televisão, cara. Esse tipo de anime com sangue, né, com violência, né, era muito comum a gente ter esse tipo de anime. Até depois de um tempo, acho que eu já tava com uns 13 anos, devia ser o quê? 2007, 2008, por aí. Que passou Naruto no SBT também, que também tinha sangue ainda, né, não era... Mas parece que da década de 2010 pra cá, né, desses últimos 10 anos, vamos colocar assim, muita coisa mudou, cara. Até os shounens, né, até os animes se adaptaram pra poder remover sangue, cara. Né, a gente tem o Dragon Ball, cara, refizeram o Dragon Ball Z todo, né, fizeram o Kai pra poder se tornar um pouco mais acessível pro público infantil, né, se tornar um pouco menos violento, vamos colocar assim. Ele teve várias censuras, né, e aí ele pode ser visto agora por crianças. Mas por que o Dragon Ball Z então não poderia ser visto por crianças, já que passou na televisão em horário normal, onde todo mundo podia assistir, né? A gente teve muitos outros animes também que tinham muito sangue passando em TV aberta. Cara, é muito estranho mesmo. Se a gente for pegar as séries novas, no Dragon Ball Super ainda botou um sanguinho ali no Torneio do Poder, mas foi só isso, né? Não teve, foi praticamente umas cenas mínimas mesmo, foi uma coisa bem discreta. E aí a gente tem as séries novas de Cavaleiros do Zodíaco, que nenhuma delas tem sangue, né? O Soul of Gold não tem sangue, o Ômega não tem sangue, Saint Show não tem sangue, e por aí afora. E aí a gente tem também, na questão do Dragon Ball Super, como eu falei, a gente tem o Boruto também, e nenhum shounen desse tá colocando mais sangue, cara, né? É uma coisa muito estranha mesmo que tá acontecendo. Não é que é exatamente estranho, a gente sabe que isso é pra poder alcançar um público maior, né? E assim, foi uma questão de mudança cultural, cara. Isso aconteceu de uma maneira muito rápida e, tipo, muito drástica, né? Era normal, assim, há 20 anos atrás, uma criança assistir um desenho com sangue. Hoje em dia já não é mais normal isso. Eles acham muito violento, né? Uma coisa inapropriada para criança. E isso foi uma mudança cultural geral, foi uma mudança cultural global que afetou toda a indústria, assim, de cultura pop, né? Vamos botar assim, de cultura nerd, né? Afetou os animes, afetou as HQs, afetou os desenhos. E isso afetou muita coisa mesmo em escala global. Foi uma mudança muito drástica, acho que ninguém tem ao certo o motivo disso ter acontecido, né? Porque foi simplesmente uma mudança de cultura que aconteceu do nada, né? Simplesmente a galera achou que aquilo não era apropriado para criança, era muito violento e tal, e parou de exibir daquela forma, mudaram totalmente o estilo das coisas, né? Como eu falei, é difícil a gente buscar motivos pelo qual isso aconteceu, tentar entender de fato por que isso aconteceu, por que eles consideraram inapropriado se há anos, né, isso vem sendo conteúdo infantil e de certa forma ninguém nunca falou nada a respeito disso, ninguém nunca questionou isso, né? E agora finalmente eles resolveram mudar isso. Se de certa forma isso fazia mal para as crianças, o estrago já foi feito, né? Não tem como repor. Mas eu não acho que animes com sangue faziam mal pra criança, cara, né? Eu acho que longe disso. Né? Claro que você não vai botar um anime violento, sangrento pra uma criança de 4 anos assistir, né? Mas cara, animes como Dragon Ball Z mesmo, por exemplo, né? Que tem violência, assim, eu acredito que criança a partir dos 6, 7 anos já pode ver, entendeu? Eu não acho que tenha
problema. O anime é muito mais focado na luta, nas histórias, do que no sangue em si, apesar de ter umas cenas com sangue. E é normal, cara, né? A criança precisa saber que o corpo humano tem sangue, que se você se machucar vai ser sangue do seu corpo. Eu acho que não é uma parada tão necessária seguir a risca, tão rígida assim como estão fazendo ultimamente, né? Eles estão meio que dramatizando muito isso tudo, esse cenário todo. Então os animes pararam de ter sangue de uns tempos pra cá, principalmente shounen, né? Como eu falei, isso não entra na categoria de seinen, né? Os animes mais adultos, né? Que esses animes continuam tendo sangue normalmente, continuam tendo cenas de violência, né? E é isso, cara. Eu acho muito, muito estranho, né? Essa mudança de cultura geral. Como eu falei, isso não deve ter tido um motivo específico. Foi mais que uma conscientização coletiva de todo mundo, né? Praticamente todo mundo imaginou que aquilo não era apropriado mais pra criança e deixou de ser apropriado pra criança, né? Até eu, cara, hoje em dia, se eu ver um anime tipo Cavaleiro Zodíaco, assim, que eu já acho mais violento que Dragon Ball, né? Eu, por exemplo, não colocaria Cavaleiro Zodíaco com uma criança de menos de 12 anos pra assistir, entendeu? O Cavaleiro Zodíaco clássico, né? Assim, minha opinião. Só que, tipo assim, quando eu era criança, isso era normal, cara, entendeu? As crianças assistirem e ninguém via nada demais nisso. Não tinha nada demais em assistir Cavaleiros do Zodíaco. Era uma parada completamente comum, entendeu? Era uma parada natural. Ninguém via nada demais no sangue. Ninguém achava o sangue estranho. Ninguém achava o sangue inapropriado pra criança. Então, o que aconteceu foi uma mudança cultural coletiva, como eu falei. Uma conscientização global disso, que chegou a essa conclusão de que isso não era mais apropriado pra criança. Uma prova disso é que hoje em dia os desenhos infantis estão muito mais altos do que há uns anos atrás, né? Há uns anos atrás a gente tinha desenhos infantis, educativos, tudo. Só que agora a gente tem muita raça de desenho assim. Tem muita raça de desenho mais voltada pra criança. Até, vamos botar assim, até 10 anos de idade, né? Os desenhos bem infantis mesmo e tal. Coisinha de amizade e tal, né? Pra não ressaltar esse tipo de violência, esse tipo de coisa. Então hoje em dia o que mais se sobressai são esses tipos de desenho, cara. Mesmo as crianças tendo acesso à internet, elas não ligam tanto pra ver animes, essas coisas mais violentas e tal, né? Elas estão mais focadas nesses desenhos mesmo. E aí, aonde isso impacta, né, no lance do YouTube com a Copa e tudo, com o processo? É simplesmente isso, cara. É o fato da conscientização coletiva que aconteceu e da mudança cultural drástica que aconteceu nesses últimos 20 anos sobre o que é conteúdo pra criança, né? Isso impactou diretamente no YouTube, cara. O YouTube agora quer caracterizar conteúdo de 0 até 13 anos. Só que isso é muito estranho mesmo. Ninguém parou pra se perguntar sobre isso, porque o próprio YouTube só permite você criar conta acima de 13 anos. Então, se uma pessoa tá no YouTube, ela tem que ter 13 anos ou mais, entendeu? Fora isso, eu acredito que a responsabilidade deveria ser dos pais. E assim, se a Copa tem tanta certeza que o YouTube tá coletando informação de criança e redirecionando anúncio pra criança, né? Alguma coisa tem de errado, né? Eles estão de alguma forma então espionando as pessoas pela câmera do celular para poder ver que a criança está acessando, porque de que maneira eles vão descobrir, de que maneira eles vão chegar à conclusão de que tem crianças assistindo os vídeos com menos de 13 anos e esses anúncios estão sendo redirecionados para ela? De que maneira eles sabem que criança está utilizando a plataforma? De que maneira eles chegaram a essa conclusão de que milhões e milhares de crianças, né, estão utilizando a plataforma para poder receber anúncio redirecionado, né? E o YouTube também tem noção disso. O YouTube sabia que era criança de fato que estava utilizando aquilo ali, porque, cara, hoje em dia é bem complicado mesmo. Você tem um smartphone, a partir do momento que você tem um smartphone, você tira foto, né, com a câmera do seu celular. Isso é uma teoria um pouco conspiracionista, né, vamos botar assim. Só que a partir do momento que você tira uma foto com a câmera do seu celular, você tá dando oportunidade pro Google saber quem você é, né? Porque o Google tem acesso a tudo, cara. O Google tem acesso a todo o seu celular, tem acesso ao que você vê no YouTube, tem acesso ao que você navega na internet. Ele já bota recomendações de acordo com o que você pesquisa, principalmente em questão de vídeo, né? Então é uma parada bem questionável mesmo. Não dá pra entender ao certo essa polêmica desse processo da Copa com o YouTube. Eu não entendi de fato até agora isso, como que foi esse esquema. Né? Como eu falei, é provável que os canais de animes voltem muito pro público adulto, né? O público mais seinen, mais essas paradas assim. Talvez shonen, se for um shonen bem com sangue ou qualquer coisa do tipo, ou com classificação indicativa alta, né? Pelo menos. E, cara, não entra na minha cabeça. É muito estranho mesmo. Porque não tem como você definir ao certo o que é um conteúdo para criança menor de 13 anos e o que é um conteúdo para uma pessoa maior de 13 anos, entendeu? Não tem como a gente definir esse conteúdo ao certo.
né? Naruto é o tipo de anime que é visto por todas as idades. Pokémon é o tipo de anime que é visto por todas as idades. Tem adultos que assistem Pokémon, tem crianças que assistem Pokémon. O exemplo do Pokémon principalmente aqui, cara, porque Pokémon é uma parada que engloba muito, entendeu? Pokémon é uma coisa que atrai criança, porque tem bichinhos fofinhos ali e tudo, né? Mas ele também atrai adultos, que foi a galera das antigas que assistiu Pokémon desde sempre. Então a galera gosta de continuar assistindo o anime, né? Gosta de se manter atualizado, porque é uma franquia muito legal mesmo. Então Pokémon é um tipo de anime que engloba todas as idades. Não tem como a gente caracterizar isso como conteúdo infantil ou como conteúdo adulto, entendeu? Não tem como caracterizar. O YouTube automaticamente ele diz que Pokémon é conteúdo infantil, né? E você não pode mais monetizar um vídeo, qualquer vídeo que fale de Pokémon, porque isso é errado, né? Isso é um vídeo que pode atrair crianças e você não pode monetizar, você não pode ter comentários, você não pode ter diálogo. Cara, é muito estranho mesmo. A única coisa que eu tenho pra dizer sobre essa situação toda é que é muito estranho. Isso começou com uma mudança cultural, como eu falei, né? A partir do momento que as pessoas começaram a achar que aquilo ali não era mais apropriado pra criança, animes com sangue ou qualquer coisa do tipo. Começou com uma mudança cultural geral no mundo todo, né? Não foi ninguém que começou isso. Eu acredito que não foi ninguém, não foi nenhum estúdio nem nada que começou isso. Foi uma conscientização realmente global das pessoas, né? Às vezes até o boca a boca começar a falar um com o outro e achar que aquilo era muito violento e tal, e depois foi mudando, chegou a um ponto que aquilo ali não era mais considerado conteúdo infantil, né? E o mesmo acontece com a questão do YouTube, né? Isso afetou o público todo. As crianças hoje em dia veem coisas diferentes do que as crianças viam na minha época, e agora também tem essa questão de que está influenciando até mesmo o YouTube, né? É uma parada muito esquisita mesmo, cara. É isso que eu queria estar trazendo pra vocês, é mais uma reflexão pra vocês tentarem entender o que tá acontecendo no mundo, né? Por que tudo mudou tão drasticamente assim, né? Por que não existem mais animes com sangue? Por que a gente não faz mais Dragon Ball com sangue? Né? E por que isso impactou diretamente na produção de conteúdo pro YouTube, né? Isso tá tomando proporções colossais, a gente tem que controlar isso também, a gente não pode deixar isso evoluir de uma maneira muito drástica. Porque ainda é comum, hoje em dia, né, a gente vê a questão da criança sempre ter tudo na mão, né? Sempre ter o que ela quiser, ela tá na mão. Isso, de certa forma, é um mimo, né? Você tá mimando a criança. E isso, se for globalizado, cara, né? Se for globalizado em escala global, a próxima geração que vai vir vai ser muito difícil. Vai ser uma geração bem pior que a geração atual. Então é muito complicado mesmo a gente opinar em qualquer coisa, porque é como eu falei, cada um cria o filho de um jeito, né? Não é regra todos os casos, né? Vamos botar assim, não é todos os casos são iguais. Mas existem casos e casos, e assim, eu vou dizer que a maioria dos casos acontece isso, até porque eu trabalho em gráfica, né? Eu volta e meia vai uma mãe com a criança lá, e eu percebo que a criança mexe nas coisas, né? E a mãe não fala nada. Tipo assim, deixa a criança mexer, às vezes rasgar a embalagem de coisa, entendeu? E tipo assim, a mãe e o pai não tá nem aí, a gente também não pode falar nada, porque se a gente falar, a gente ainda sai como vilão da história, entendeu? Então é muito complicado, porque essa geração ela está crescendo sem limites, sem barras, entendeu? De limite, sem proteção ali de limites para poder fazer qualquer coisa do tipo. E quando eles chegarem na fase adulta, na fase adolescente, na fase adulta, eles vão perceber o que? Eles vão perceber que o mundo não é dessa forma. Eles vão perceber que o mundo lá fora não vai te dar tudo que você quer igual sua mãe e seu pai, entendeu? Então, a partir desse momento que começa a perceber o mundo, né, que você começa a entender o que é o mundo, né, que começa a surgir a depressão e qualquer coisa do tipo, porque você não vai ter tudo o que você quer, porque você não pode ter tudo o que você quer. E é assim que funciona, entendeu? Então é muito complicado, cara. Eu já falei 150 mil vezes, é muito complicado, mas isso tudo envolve, né, como eu falei, uma questão global de conscientização, de cultura, né, que a gente mudou a cultura do mundo, né, nesses últimos anos. Eu não sei se isso é influência da tecnologia, eu não sei se de certa forma isso está intimamente ligado à evolução da tecnologia rápida, né, que a gente teve nesses últimos 20 anos, ou se isso está necessariamente ligado unicamente à questão de entretenimento, né? Então é isso, cara, isso que eu queria estar trazendo para vocês aqui hoje, né? Reflitam sobre esse assunto, né? Se questionem sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que é possível, sobre o que não é possível, sobre o que vocês acham que mudou, que deveria mudar ou que não deveria mudar. Então é isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje, né? Um vídeo bem reflexivo e sayonara, vejo vocês no próximo vídeo, até lá.